E aí, seus cansados, bem-vindos ao canal e a nossa quarta aula de Game Hacking. Hoje já aqui no jogo do Digimon Cyber Sleuth, é o jogo que eu vou utilizar para exemplificar nessa aula, porque hoje nós vamos ver a diferença de valores entre 2, 4 e 8 bytes, porque daqui para frente nós vamos começar a trabalhar com outros valores, ok? Então já aqui no jogo, nós vamos procurar o valor da nossa vida, do nosso dinheiro. Okay? Então eu vou procurar esse valor em 4 bytes. Então vamos começar aqui a nossa busca, colocando o valor exato que a gente tem. Já que eu sei o valor exato, eu posso buscar pelo valor exato e dar o primeiro scan aqui. Olha que legal, ele voltou pra gente apenas um endereço. Agora resta saber se esse é de fato o endereço correto. Então vamos alterar ele aqui para 128 mil. E não alterou. Esses vão dizer, Gil, esse não é o endereço correto. Na verdade, esse é o endereço correto, mas lembram nas primeiras aulas que eu disse que alguns jogos só vão atualizar esse endereço quando nós atualizarmos o valor ou a página. Esse jogo aqui é um desses exemplos. Se eu sair do menu e voltar, ele está com o mesmo valor daqui, ok? Vamos vir aqui para a loja do jogo, que fica mais fácil para atualizarmos o valor. Ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, 35 mil. E cancelar aqui, ó, pronto. Fica mais fácil para nós visualizarmos. Ok, então eu posso dizer com toda certeza que esse aqui é o endereço do yen em 4 bytes. Agora vamos ver se nós conseguimos encontrar o endereço do nosso dinheiro utilizando 2 bytes. Então vamos colocar aqui, ó, 35 mil e fazer a primeira busca. Notem que ele voltou pra gente quase 1.200 endereços. Então nós vamos ter que continuar buscando ele aqui. Então eu vou gastar um pouco de dinheiro no jogo, já que eu ainda sei qual é o valor exato que eu tenho. Vou fazer a próxima busca, lembrando que ele vai buscar nesses 1.200 com esse novo valor. Ele retornou só o endereço pra gente. E reparem que é o mesmo valor, esse é o endereço. E é o mesmo endereço do de 4 bytes. E é óbvio, já que esse é o endereço da nossa munição, não havia como ser diferente. Então, vamos alterar aqui, ó, colocar 65 mil para ver se funciona. Ó. Alterou de 4 bytes, ou seja, também vai alterar no jogo. Então, eu posso afirmar que esse aqui também é o endereço de yen em 2 bytes. Tá, ainda não entendi qual que é a diferença. Os dois guardam número inteiros, e aí? Vamos fazer mais uns 3 testes para ver se a gente encontra a diferença. Dentro dessa parte de valor, nós podemos trabalhar com algumas contas. Então eu vou somar, tá? Mais 500. Vou colocar mais 500 dentro desse valor e ver o que acontece. Ó, ele somou normal aqui e também somou no jogo. Vamos vir aqui então em 4 bytes, colocar mais 35 e ver o que acontece. Nada, tudo normal. Agora, notem o que vai acontecer quando eu somar mais um valor em 4 bytes. 4 bytes ficou normal, é o valor que está no jogo, porém 2 bytes zerou. E o que será que aconteceu? Vamos tirar esse byte extra que a gente colocou aqui, ó. Ok. Vamos zerar aqui então e ver o que acontece. Quando eu zerei aqui, zerou ali. Ó, e zerou no jogo também. O que será que aconteceu? Vamos colocar aqui de novo. 65.535, ó. Colocou aqui, foi ali, ali. Então o que acontece aqui? Vamos colocar aquele primeiro valor que nós tínhamos. Opa! Repara que o valor em 2 bytes se difere totalmente do nosso valor em 4 bytes. O valor de 4 bytes é o valor que nós temos no jogo e o 2 bytes não tem nada a ver com o valor que nós temos no jogo. Então, vamos entender o porquê que isso acontece. Primeiro, o que é um byte? Okay? Um byte equivale a 8 bits. E o que é um bit? Bit vem do sistema de binário. Okay? O que é sistema binário? 0 ou 1. Que é como o computador interpreta. Vocês já devem ter visto por aí aqueles 001, 0011, entendeu? Vocês já devem ter visto por aí esse monte de 001, isso é binário. É como o computador entende as coisas. O que o byte faz é passar do sistema binário para o sistema decimal. O que é o sistema decimal? Esse é o sistema de números que a gente usa no dia a dia aí, do 0 ao 9, tá? Do 0 ao 1 nós temos 9 valores, com 0, 10, DEC decimal. Okay? Então, um byte, ele vai guardar essa informação de 8 bits. Se vocês ficarem confusos com relação à aula de binário, eu vou deixar no final da aula aqui
o link para uma playlist que eu vou montar, que vai ser junto com a quinta aula, a playlist é sobre aulas complementares. Quando eu tratar de algum assunto aqui, no desenvolvimento de hack, eu vou tratar ele de uma forma mais sucinta, aplicado para as nossas aulas, mas eu também vou deixar uma aula mais completa para quem quiser se aprofundar um pouco mais, entender melhor isso aqui, tá? Então vamos lá, nós sabemos que 1 byte equivale a 8 bits. Então, 2 bytes, obviamente, vão guardar 16 bits e 4 sendo o dobro, vão guardar 32 bits. Tá, o que isso significa pra gente? O valor de yen em 4 bytes, ele vai guardar o byte 00, 01, 02 e 03. Ou seja, 4 bytes. Primeiro byte, segundo, terceiro e quarto. Então repara que aqui ó, no final do nosso endereço, tá aqui ó, o valor 00. Porque ele começa a armazenar aqui ó, 00. Ok? Agora, se eu tenho um valor de 2 bytes, isso significa que ele não vai armazenar até o byte 3. Ele vai parar aqui ó, no byte 1. Ou seja, ele começa armazenando o 00 e o 01. Então ele para na metade do valor. Então nós precisamos de outro yen, também com valor de 2 bytes, para poder guardar o valor de 02 e 03. Então 2 bytes ele tem um valor máximo. Ele pode armazenar de 0 até 65.535. Esse aqui é o valor máximo que eu posso guardar dentro de uma variável que use 2 bytes. É por isso que quando nós colocamos aqui esse valor, funciona. Porém, quando eu somo mais 1, ele zera, porque ele dá uma coisa que nós chamamos de estouro de memória. Ele passa desse valor máximo. Então eu preciso de mais 2 bytes para guardar isso. Ou seja, eu vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, vou colar aqui, tá, o yen também de 2 bytes. Só que esse yen de 2 bytes, eu não quero que ele comece no 00. Eu quero que ele comece em 02. Então eu vou somar mais 2 bytes nele. Olha o que aconteceu, ele mostrou 1 pra gente aqui. Se eu zerar esse 1, ele zera tudo. Então o que acontece? Esse byte aqui, ele também vai de 0 até isso aqui. Só que acontece que esse byte aqui, quando eu coloco 1, ele está dizendo para mim que ele já passou uma vez inteirinha por esses bytes, então ele salvou aqui mais 1. E aí ele zera. Ou seja, quando eu colocar aqui, ó, ele vai valer 536. Entendeu? Ou seja, se eu passar 2 vezes aqui, ó, vamos abrir uma calculadora para ajudar a gente. Se eu der 2 voltas inteiras ali, ou seja, eu vou ter o valor de 131.062. Estão vendo? Então isso, se eu tivesse procurado, por exemplo, no valor 131.000, se eu tivesse procurado em 2 bytes, eu não teria encontrado. Por quê? Esse valor aqui, ele é muito superior ao valor máximo de 2 bytes. Então eu não conseguiria encontrar. Por isso que eu tenho que achar em 4 bytes. Tá? Essa que é a diferença. A diferença é o tamanho, é a proporção. Nesse caso aqui, o valor do nosso yen, ele seria alguma coisa desse tipo assim. Ó, vamos apelidar isso aqui de yen1 e 2. Então, ele seria o valor 1 mais o valor do yen 2 vezes esse valor aqui, ó. Opa! 35. Ou seja, vamos supor que eu tivesse aqui o valor de 500, certo? E tivesse passado 11 vezes nesse valor aqui, ou seja, aqui estaria o valor de 500 e aqui 11. Vamos fazer aqui na calculadora para ver qual é o valor que nós teríamos que obter. Então eu vou colocar aqui, ó, 500 mais 11 vezes 536, tá, galera? Aqui eu coloquei errado, é 36. Então vamos fechar aqui o parênteses, dá um enter. O valor que nós teremos que obter é esse aqui. Vamos fazer aqui a nossa prova real. Colocar o 500 e colocar o 11. Viram só? É o mesmo valor. Então, quando eu vou utilizar 4 ou 2 bytes? Então é melhor eu utilizar sempre 4 bytes? Não, porque alguns jogos, por exemplo, o nível de personagem. Às vezes o nível ele vai até no máximo 999. Então, geralmente, essa variável nível
ela ocupa só 2 bytes, porque não tem necessidade de eu guardar 4 bytes, uma coisa que cabe em 2 bytes. Entenderam? Então, nesse caso aqui, como o valor inicial do meu dinheiro já era 131 mil, eu sabia que não ia adiantar procurar em 2 bytes. Porque, olha aqui, ó, se eu tivesse procurado em 2 bytes, eu não ia encontrar. Porque o valor aqui excede o meu valor máximo. Então, a diferença de 2 para 4 para 8 bytes é literalmente essa. Porque 8 bytes, ele vai ter um total de 64 bits. Ou seja, ele vai guardar um valor muito maior do que isso também. Bom, a aula de hoje era isso. Eu queria demonstrar para vocês a diferença, tá? De 4 bytes para 2 bytes. Ó, se eu travar aqui, ó, pode ver que não decrementa mais. Em contrapartida, se eu travar aqui, olha, beleza, fica fixo. Só que se eu travar aqui, vai descer normal ali, certo? Por quê? Esse aqui não é o valor correto. Então, às vezes, se eu tivesse procurado em 2 bytes, eu teria encontrado esse valor aqui, talvez. E aí não seria o valor correto. Ele iria, de qualquer forma, alterar meu valor total. Mas eu não consigo fixar, por exemplo, eu não conseguiria deixar o dinheiro de forma infinita por conta disso. Só lembrando, tá? Se você ficou com alguma dúvida, assista o vídeo de novo, mais tranquilo. Faça suas anotações, isso é muito importante, vai ajudar muito vocês. Se você quer entender um pouco melhor sobre isso aqui de bytes, de bits, do sistema binário, sistema decimal, eu vou deixar uma videoaula, que está aparecendo aí no cardzinho para vocês. Lá na nossa playlist de aula complementar, vai ser a primeira aula complementar, falando de sistema binário e decimal. Beleza? Na próxima aula nós vamos falar sobre o valor float e double. Se ficou com alguma dúvida, se ficou muito complexo, se ficou muito confuso, deixem nos comentários, como sempre, eu vou tirar a dúvida de vocês, deixe uma sugestão também se tiver, manda para aquele seu amigo, se inscreve, deixa aquele like, e é isso, até uma próxima.